Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 19 de agosto. Você vai ver nessa edição. O governo liberou 400 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas. A Anvisa negou o pedido do Butantan para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes. Refugiado nos Emirados Árabes Unidos, ex-presidente do Afeganistão tenta voltar ao país. E vamos falar também sobre uma decisão judicial que põe em risco o futuro do clube Vasco da Gama. O Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico autorizou o uso de 415 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid. A liberação já foi publicada no Diário Oficial da União. Assinada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, a resolução de número 227 prevê o apoio a 13 iniciativas científicas. Do montante, 310 milhões de reais serão destinados para apoio financeiro à execução dos ensaios clínicos de fase 3 da vacina contra a Covid-19 e 80 milhões de reais para as etapas iniciais de testes. Outros 25 milhões de reais serão utilizados para o apoio via contratação direta de ensaio clínico das fases 1 e 2 de vacina nacional contra a Covid, cujo insumo farmacêutico ativo tenha sido desenvolvido por pesquisadores brasileiros. O Ministério da Saúde fez ajustes na metodologia de distribuição de vacinas para equiparar a imunização contra a Covid no país. O anúncio do ajuste na metodologia de distribuição foi feito em entrevista coletiva nesta quarta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo da medida é equiparar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil por faixa etária em todos os estados. Isso porque em algumas localidades a imunização já atende todo o público adulto, como aqui no Distrito Federal, que começou a imunização de pessoas com mais de 18 anos na última terça-feira, enquanto em outros estados a vacinação ainda está na faixa dos 30 anos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhado do secretário executivo do Ministério da Saúde e da secretária de enfrentamento à Covid-19, explicou os ajustes. Durante a fase ainda em que estávamos vacinando as comorbidades, nós verificamos uma redução do ritmo da vacinação. E sendo assim, se autorizou os estados a incluir também por faixa etária. E assim, no presente momento, nós já distribuímos mais de 207 milhões de doses de vacina com a população brasileira. E temos mais de 70% da população acima de 18 anos vacinado com a primeira dose e mais de 30% da nossa população acima de 18 anos vacinada com 2 doses de vacina. Então, em virtude do sucesso da nossa campanha de imunização, já há estados que estão vacinando adolescentes, né? A ideia é dar a oportunidade para que todas as unidades da federação, de forma equânime, possam imunizar toda a população brasileira acima de 18 anos no mesmo tempo. Então, esse foi o ajuste que foi feito em acordo com o CONAS e com o CONASEMS. Nós nos deparamos com várias demandas, tanto de gestores questionando por que determinados estados estavam a vacinar uma população numa faixa etária bem inferior a 40 anos, como nós estávamos enviando, e até pessoas enviaram esses questionamentos aqui ao Ministério da Saúde. Paramos, fizemos essa fotografia, analisando várias variáveis, principalmente no que tange ao cenário epidemiológico, e resolvemos fazer essa equiparação e nada mais do que utilizamos coeficientes. Esses coeficientes nada mais é que são porcentagens, ou seja, na faixa etária de 18 anos a mais, o quantitativo que nós estamos mandando de vacinas para determinados estados é uma porcentagem. Então, dessa forma, eu gostaria de reiterar que não houve mudança na metodologia, no método. Ele sempre foi grupo prioritário, faixa etária e se utilizava porcentagem. A diferença é que nós temos que obedecer um princípio maior que rege toda a gestão do SUS, que chama-se equidade, e ela, como o nome mesmo diz, ela tem que ser sempre buscada e preservada. Para enviar as doses nesse formato, o Ministério da Saúde fez um levantamento que considera a quantidade de vacinas já distribuídas para cada estado e a estimativa da população acima de 18 anos.
Sobre o número de vacinas distribuídas para o estado de São Paulo, Queiroga explicou que atende à proporção populacional. Primeiro, porque é o estado mais populoso do Brasil. Segundo, porque é o estado onde existem mais grupos prioritários. Por exemplo, profissionais de saúde, né? Lá em São Paulo tem mais profissionais de saúde em relação aos outros estados. O mesmo se verifica em relação a comorbidades. Então, por isso que São Paulo avança mais do que os outros, não é porque o Ministério queira alocar mais doses para São Paulo. Aí vem essa questão que você coloca aí de maneira muito apropriada, né? Estamos vacinando no estado de São Paulo adolescentes e em outros estados ainda não conseguimos chegar numa faixa etária de 18 anos. Então cumpre ao Ministério da Saúde equilibrar, porque o mesmo compromisso que o Ministério da Saúde tem com os brasileiros que residem no estado de São Paulo, o Ministério da Saúde tem com os brasileiros que residem no estado do Pará, não é? Agora, há essas reclamações, as pessoas têm o direito de reclamar e nós estamos aqui como servidores públicos para prestar conta do que nós fazemos aqui, de uma maneira clara e transparente. O Ministério da Saúde afirmou que o ajuste na distribuição não vai impactar a segunda dose. Além disso, o ministro da Saúde comentou sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e disse que ela deve começar pelo público prioritário. Nós sabemos que já está em discussão a chamada terceira dose, um reforço. Ainda não há uma evidência científica sólida em relação a como deve ser essa terceira dose, se do mesmo imunizante, se de um outro imunizante, qual é esse imunizante, qual é o momento de se fazer isso, como será essa terceira dose? Bom, a gente vai começar pelos grupos prioritários, né? Então, de novo, os profissionais de saúde, os mais idosos. Nós sabemos que os indivíduos idosos, eles têm um sistema imunológico mais comprometido, por isso que eles são mais vulneráveis. Vocês já têm noticiado e nós sabemos como profissionais de saúde que pessoas que tomaram 2 doses de vacina, eles podem adoecer com a Covid-19, inclusive em formas graves da doença, mas se nós compararmos os que se vacinaram com 2 doses e aqueles que não se vacinaram, o benefício da vacinação é inconteste. O ministro disse também que a situação atual da pandemia permite uma redução no intervalo entre as doses da Pfizer a partir de setembro. O prazo passaria a ser de 21 dias, que é o indicado na bula. O Ministério da Saúde está estudando essa mudança. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária rejeitou o pedido do Instituto Butantan para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Em São Paulo, começou ontem a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos, mas com a vacina da Pfizer. Em reunião extraordinária, a diretoria colegiada da agência avaliou que, com as informações apresentadas pelo Butantan, não é possível concluir sobre a eficácia e a segurança da dose nessa faixa etária. De acordo com a agência, o perfil de segurança da vacina também não permite concluir quais os riscos para crianças e adolescentes. Para prosseguir com a solicitação de inclusão da faixa etária de 3 a 17 anos, o Butantan, segundo a Anvisa, precisa apresentar informações pendentes e submeter um novo pedido à agência. Em São Paulo, começou nesta quarta-feira a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Os adolescentes estão recebendo imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Anvisa a ser aplicada nessa faixa etária. Tem uma comorbidade, na verdade chama psoríase, é uma doença crônica, autoimune. E aí, como eu tenho 16 anos, soube que, por reportagens, que hoje seria a vacinação para jovens de 12 a 17 anos. E aí procurei minha tia, que ela é agente de saúde, trabalha aqui, e falei, posso tomar vacina e tal, e resolvi vir aqui. A farmacêutica Janssen, que oferece imunização contra a doença em dose única, recebeu autorização para a condução de estudos com menores de 18 anos no Brasil. O nível do sistema Cantareira, que abastece boa parte de São Paulo, entrou em alerta, mas a Sabesp descartou a necessidade de racionamento de água. A queda no nível do reservatório do Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas em São Paulo, está preocupante. A Companhia de Saneamento Básico do Estado informou que a última medição apontou que o sistema estava com 39,2% de volume útil. Abaixo de 40%, a situação é de alerta para o abastecimento.
Apesar disso, a Sabesp descarta o risco de racionamento de água ou desabastecimento. Somente com estado crítico seria necessário retirar menos água dos reservatórios. Com interligações ao sistema São Lourenço, a população atendida pelo Cantareira baixou em quase 2 milhões. Estudos já indicam que o Cantareira pode chegar em dezembro com apenas 20,2% de volume útil. Isso porque o índice de chuvas local ficou 39% abaixo da média histórica. Atualmente, o Brasil passa pela pior crise hídrica dos últimos 91 anos. E além da falta de água, o país enfrenta a possibilidade de um apagão de energia elétrica. Os reservatórios das usinas hidrelétricas estão no mesmo nível do apagão de 2001. O Haiti registrou novos tremores na noite desta quarta-feira de magnitude 4,9. Segundo o Instituto dos Estados Unidos, os abalos foram sentidos em Les Cayes, cidade do sul do país e uma das mais atingidas pelo terremoto no fim de semana. Segundo o último balanço, o número de mortos subiu para 2.189. 12 mil pessoas se feriram e outras 32 são consideradas desaparecidas. O forte terremoto de sábado destruiu mais de 2.800 edificações e danificou mais de 5.400. A situação deixou no limite os hospitais e os danos bloquearam estradas por onde são transportados suprimentos vitais para as vítimas. E vamos de previsão do tempo. O calor intenso continua na maior parte do país. É preciso ficar alerta com a baixa umidade do ar. Em Teixeira de Freitas, na Bahia, a temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima 28. Brasília pode registrar 12 graus de mínima e a máxima pode chegar a 27. Em Belém do Pará, mínima de 24 e máxima de 33. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a cidade pode registrar temperatura máxima de 30 graus. Em Itatiba, no interior de São Paulo, a mínima é de 16 e a máxima de 31 graus. Você vai ver a seguir, ex-presidente do Afeganistão negocia a volta para o país. E ainda, decisão judicial cobra mais de 90 milhões de reais do Vasco e o clube pode falir. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A CPI da pandemia ouviu ontem o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira. Ele usou o direito de ficar calado e acabou se tornando investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem pra gente as informações. Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, foi ouvido pela CPI da pandemia nesta quarta-feira. Munido de um habeas corpus, ele ficou calado em boa parte das perguntas e se recusou a jurar dizer a verdade no começo da reunião. Silveira chegou a responder as primeiras perguntas do relator, senador Renan Calheiros, afirmou ter sido um simples advogado contratado pela Precisa para assessoria jurídica na negociação da Covaxin. Os senadores, no entanto, alegaram que ele abriu o escritório de advocacia apenas 3 dias antes da assinatura do contrato e que participou de audiência no Senado na condição de gerente de contratos da empresa. Quando os questionamentos se aprofundaram, o advogado parou de responder. Por causa da falta de colaboração, a reunião foi suspensa por 1 hora. Na volta, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, anunciou que Túlio Silveira saiu da condição de testemunha e passou a ser investigado pela CPI da pandemia. Considerando o silêncio constrangedor do depoente, das dúvidas que perderam por força da resistência do doutor Túlio Silveira em prestar as necessárias declarações, que em nada constrangem ou poderia incriminar o convidado, agravando sobremaneira o andamento dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, que em verdade tem a missão pública e que visa somente averiguar a regularidade de ações praticadas em momento tão delicado da população brasileira para a população mundial. Considerando que o silêncio da testemunha ecoa indícios de participação em prováveis negociações, suas óbvias ligações com outros investigados, inclusive como ocupante de cargo em comissão no Ministério da Saúde,
considerando o fato de não ter o advogado apresentado instrumento de procuração ou qualquer outro documento que demonstre efetivamente sua prestação de serviço como advogado contratado pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos, considerando que o depoente não possuía escritório de advocacia até 2 dias antes do contrato firmado entre a Bharat Biotech, Precisa e o Ministério da Saúde, eu decido e queria comunicar a todos, declarar e atribuir ao senhor Túlio Silveira Belchior a condição de investigado por essa comissão parlamentar de inquérito, passando a ser tratado nestas condições, pelo que informo a essa presidência e aos demais membros presentes a essa reunião. Renan Calheiros também anunciou que o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, passou a ser investigado pela CPI da pandemia. A média móvel de mortes por Covid no Brasil completa uma semana em estabilidade. O número de contaminados pelo coronavírus é de quase 20 milhões e meio no país. Com mais 1.064 mortes por Covid em 24 horas no Brasil, o Ministério da Saúde registra 571.662 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 41.714 novos casos da doença. Com isso, o total chega a mais de 20.457.000 casos. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 845 vítimas diárias, a menor desde 7 de janeiro, quando foi a de 793. É o 19º dia seguido que o indicador está abaixo de 1.000 mortes. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 8% e aponta tendência de estabilidade. A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 30.402 diagnósticos diários, uma variação de menos 8% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que também indica estabilidade. Na classificação da pandemia por estados, hoje, somente um estado registra alta, o Paraná. Em estabilidade estão 12 unidades da federação. 14 estados registram queda: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins. E vamos ao vacinômetro. Quase 171 milhões e 741 mil brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E quase 2 milhões de doses de vacinas foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 119 milhões 111 mil. Isso equivale a 56,25% da população, enquanto mais de 52 milhões e 629 mil pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa cerca de 24,85% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose foi São Paulo, com 69,16% da população. No Rio Grande do Sul, 61,19% da população já recebeu a primeira dose. E no Mato Grosso do Sul, mais de 38,86% das pessoas estão totalmente imunizadas, com as 2 doses. O ex-presidente do Afeganistão se refugiou nos Emirados Árabes Unidos e agora ele tenta voltar ao país. Nesta quarta-feira, Ashraf Ghani declarou em uma mensagem de vídeo que negocia para voltar a seu país. No final, envio uma mensagem importante para vocês. Não tenho intenção de fugir e permanecer no exílio. Por enquanto, estou nos Emirados Árabes Unidos para que o derramamento de sangue e o caos sejam interrompidos. No momento, mantenho negociações para voltar ao Afeganistão. Ashraf Ghani ressaltou que apoia as conversas que os talibãs mantiveram com seu antecessor, Hamid Karzai. Apesar das declarações do líder afegão, a subsecretária de Estado americana, Wendy Sherman, reiterou que Washington não enxerga Ashraf Ghani como uma figura importante no Afeganistão, depois que o presidente deposto prometeu retornar. Assumir o controle político do Afeganistão foi apenas um dos desafios do Talibã.
Analistas avaliam que o outro é a economia do país, um dos mais pobres do mundo. O Talibã enfrenta a necessidade crucial de ajuda financeira. Os talibãs prometeram melhorar a economia afegã. Sem acesso à ajuda internacional e com as sanções estrangeiras, o futuro de um dos países mais pobres do mundo se torna complexo. Algumas nações anunciaram um congelamento de seu apoio. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial permanecem em silêncio, mas também podem congelar sua assistência financeira ao país. No ano passado, o produto interno bruto afegão chegou a 19,8 bilhões de dólares, enquanto o fluxo de ajuda representou 42,9% do PIB, segundo o Banco Mundial. A renda atual do Talibã é estimada em 300 milhões de dólares. O presidente do Banco Central afegão, Ajmal Ahmadi, que deixou o país, estima que o Talibã tem acesso a 0,1% ou 0,2% das reservas monetárias totais do Afeganistão. As reservas afegãs nunca estiveram em perigo, garantiu o funcionário. O volume de reservas do Banco Central afegão alcançava aproximadamente 9 bilhões de dólares na semana passada. Ahmadi destacou que o efetivo e o ouro das reservas continuam nas contas do Banco Central americano, do BIS, uma espécie de banco para os bancos centrais, do programa sócio de bancos centrais no marco do Banco Mundial, além de outros bancos. E falando de futebol pela Copa Libertadores da América, jogando no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e com a presença de torcedor, o Flamengo goleou novamente o Olímpia. Dessa vez por 5-1, garantiu a vaga na semifinal da competição. Com 28 gols somados, agora o Flamengo tem o melhor ataque da competição e aguarda o vencedor entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil para saber seu adversário na próxima fase. Em Belo Horizonte, contando com a volta de uma parte da sua torcida ao estádio, o Atlético Mineiro venceu o River Plate por 3-0. Com o resultado, o Galo avança para a semifinal e enfrentará o Palmeiras. As duas partidas de semifinal estão marcadas para os dias 22 e 29 de setembro. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E às 10 horas, daqui a pouquinho, tem mais informações com a Patrícia Velenic. Eu fico por aqui, mas te espero à 1 da tarde. Até mais.